Sob o céu, um manto de estrelas, vem Maria abençoar. Ela entrega aos seus servos tantas almas pra cuidar. São crianças, são velhinhos, são senhoras sem terninhos, mas os servos de Maria vão chegando de mansinho. Servos de Maria, amigos de Jesus, almas peregrinas espargindo luz. Servos de Maria. Uma boa noite a todos. Boa noite. Como a Fátima nos colocou, capítulo 9, bem-aventurado, mansos e pacíficos. Nessa bem-aventurança, Jesus faz de algumas virtudes como afabilidade, doçura, mansuetude, moderação e paciência uma lei. E hoje nós vamos falar de uma dessas virtudes, a paciência. Para a gente falar de paciência e também responder a questão do livro, eu vou lembrar com vocês de algumas frases muito comuns. A gente ouve e a gente fala. Eu perdi a paciência. Olha, você me conhece, Sônia, você sabe que sou uma pessoa tranquila, calma, zen. Mas aquilo que ele me fez, até Jesus não teria paciência. Olha, não me provoque. Hoje eu não acordei com paciência para você. Essa e muitas outras frases é muito comum, a gente fala. Em cima dessas frases tão comuns, nós temos que perguntar: será que dá para perder paciência? Será que dá para você ter paciência para uma situação, não para outra? Ter paciência para o fulano e não ter para o cicrano? Paciência é considerada ciência da paz, uma virtude. E aí eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Virtude, uma conquista moral, uma vez conquistado, você não perde mais. A virtude, ela se incorpora em nós, ela começa a manifestar de forma espontânea, quando for necessário, a hora que for necessário. Então, se paciência é uma virtude, então me desculpa, se a gente ainda perde paciência. Você tem para fulano, não tem para cicrano, tem para situação, não tem para outra, então nós não somos pacientes, gente. Porque virtude, uma vez conquistada, você não perde mais. Então nós ainda estamos nervosos, irritados, como se diz popularmente, impacientes. O que acontece conosco, que a gente diz que acorda ou não com paciência, na verdade, tem dia ou situações, ou depende da pessoa, que nós estamos mais ou menos nervosos, irritados, mais ou menos impacientes. Isso se perde. Isso, dependendo do nosso esforço, nosso trabalho, você tem mais, você tem menos. Isso nós vamos perder. Um dia não vai mais fazer parte de nós. Porque quando nós adquirirmos realmente a virtude, nós não vamos ter esses altos e baixos. Um dia sim, um dia não, tenho para essa situação, não tenho para outra. Então agora dá para a gente responder a questão do livro. Porque como a Fátima nos colocou, parte de uma afirmativa de Kardec, né? Já é de nosso conhecimento que a hora que a Terra passar por essa transformação, essa transição, nós teremos uma felicidade. Mas e até lá? Até não chegar essa transformação, não virar um planeta de regeneração,
Não dá para a gente ter uma felicidade relativa? Então nós podemos responder pelo tema do Evangelho, por quê, gente? Felicidade está muito ligado à paciência. Paciência é virtude. Felicidade está muito ligado às virtudes. E a gente entende bem essa ligação quando Francisco de Assis nos dá uma excelente definição de felicidade. Francisco de Assis dizia: felicidade é o conjunto de virtudes acumuladas no seu coração. E a nossa felicidade, ela é proporcional então às virtudes que você acumular. Então dá para ter uma felicidade relativa, sim. Porque nós temos que entender que nós estamos numa transição. Planeta de provas e expiações. Então nós somos espíritos que estamos nervosos, estamos irritados, estamos sem paciência, sem tolerância. Estar é um verbo transitório, ele não é definitivo. A hora que nós conquistarmos, a gente passa a ser, aí é permanente. Então nesse período que nós estamos conquistando essa felicidade relativa, como que eu faço? Qual é o trabalho que eu tenho que realizar? Primeira coisa, você tem que mudar a tua visão do mundo, das situações e das pessoas. Nós temos que tomar consciência no nosso dia a dia que a felicidade não é uma conquista de fora para dentro, é de dentro para fora. Que nós não dependemos de fatores externos para ser feliz. Nós temos que tomar consciência e tirar alguns quando da nossa vida. Quando tiver um governo melhor, quando tiver um sistema de saúde, de educação, quando eu tiver um emprego melhor, quando eu resolver a situação do meu casamento, eu vou ser feliz. Os únicos quando que pode fazer parte para nós conquistarmos a felicidade é quando eu tomar consciência que não é o mundo, não são as pessoas e as situações que têm que mudar para eu ser feliz. Eu tenho que mudar diante da vida, das pessoas e das situações. Quando eu tomar consciência que quando as situações chegam até mim, tem aprendizado, gente. Não tem punição, não tem castigo, não tem injustiça. Então, quando eu tomar consciência que eu não dependo de nada externo para ser feliz. E como é uma conquista que nós temos que realizar, cada um a sua felicidade, mas a espiritualidade quer nos ajudar. Porque nós saímos da condição de simples e ignorante. Todos nós vamos chegar a sábios e virtuosos e felizes. Esse é o nosso destino. Então, lógico que a espiritualidade quer nos ajudar cada vez mais a conquistar a felicidade. Então, a espiritualidade nos orienta nesse nosso trabalho de conquistar as virtudes para ser feliz. Eles nos orientam para a gente olhar para 6 direções. Eu sei que o dia é muito corrido, a gente tem muitas tarefas. Se não dá para fazer todo dia, faz pelo menos de vez em quando. Olha para 6 direções. Primeira direção, você olha para frente. Para onde você está indo? Aonde você quer chegar? Procure evitar precipitações. E, se possível, planeje com antecedência. Mas olha para trás. Veja de onde você veio, para você tentar evitar os erros do passado. Olha para baixo, para você ter a certeza que você não está pisando em ninguém e não causando nenhuma ruína ao longo do caminho da vida. Olha para os lados, todos que estão ali à sua volta, aqueles que estão ali para você ajudar, mas tem aqueles que estão para ajudar você. Olhe para cima, para nunca se esquecer que Deus está no comando
e cuida de tudo e de todos. E por último, sexta direção, olha para dentro de você. Veja o que é que você tem que trabalhar aí dentro nessa busca da felicidade. Então, esta noite, a espiritualidade está nos convidando para a gente olhar para essa sexta direção e perguntar: eu sou paciente? E que a gente seja sincero com a resposta. Porque a espiritualidade, ela nos garante: ninguém vai conseguir ser feliz no convívio, no mundo, na sua vida, em todos os tipos de relacionamento, se você não tiver paciência. Porque quando a gente age sem paciência, a gente ganha muito. Ganha irritação, nervosismo, agressividade, age de cabeça quente e depois vem as consequências. Muitas vezes, irreversíveis as sequelas. Sem contar os sentimentos que acompanham esses nossos desequilíbrios. Muitas vezes sentimento de culpa, remorso, arrependimento. E as doenças provocadas pelos nossos desequilíbrios: enxaqueca, insônia, azia, gastrite, pode agravar uma úlcera, problemas de pressão, sanguíneo, AVC, infartos. E como diz o Nazareno, vamos parar por aqui, senão daqui a pouco a gente fica desesperado. Então, gente, não dá para ser feliz no nosso dia a dia se não tiver paciência. Como é que você enfrenta o seu dia a dia? Trânsito caótico. As pessoas que passam pelo seu caminho por alguns segundos, minutos, aqueles que fazem parte do seu dia, nos estabelecimentos comercial, no local de trabalho, dentro da casa religiosa, dentro da família. Muitas vezes, gente, falta paciência com a gente mesmo. Vocês já se pegaram falando assim: nossa, hoje eu não tenho paciência nem comigo mesmo? É comum isso. E aí o Chico, nossa referência de um homem de bem, que paciência, né, seu Juca? Que o Chico tinha conosco. E aí quando a gente chegava nervoso, irritado, ele falava: calma, meu irmão. Você sabia que cada crise nossa de desequilíbrio, de irritação, de agressividade, mesmo que seja pequenininho, você está se matando um pouquinho. É um suicidiozinho inconsciente, pequenininho, mas é. E tem gente tendo crise nervosa todos os dias, o dia todo, semana toda, mês todo, ano inteiro, a vida toda. Então, gente, a espiritualidade está pedindo: olha para dentro de você. Veja se você está trabalhando para conquistar a paciência. Porque muitas vezes fica camuflado. A gente não percebe. Inclusive pelo mundo que nós vivemos. Mundo de provas e expiações com tantas características. No que se diz respeito à falta de paciência está pressa, correria e competição. É ou não é, gente, um mundo apressado, corrido e competitivo? Como que você vai ser feliz num mundo desse? Aonde a gente arruma um monte de obrigações para serem realizadas, tudo com horário pré-determinado. Temos múltiplos encargos a serem saldados. Depois da pandemia, quando todo mundo descobriu as compras online, e aquele famoso cartão de crédito que você não sente na hora, você vai sentir a hora que você vê a fatura, viramos excelentes consumidores. Temos um monte de providências a tomar simultaneamente. E para tudo isso enfrentamos o trânsito caótico e a convivência com as pessoas. Parece que o relógio está pressionando a gente. 24 horas é muito pouco para tudo que eu arrumei. E aí, como diz Nazareno Feitosa, como um bom mineiro, diz: não dá conta não. É custoso demais. E aí, não dando conta,
Você começa a viver a angústia, a ansiedade e o desespero das tarefas que você não conseguiu, dos encargos que você não conseguiu cumprir. Junto com a angústia, com o desespero, junta-se uma das características principal do mundo competitivo: cobrança. Nós somos cobrados pelo sistema, pela sociedade, nós somos cobrados no local de trabalho, até no serviço voluntariado, dentro da nossa família, no local religioso ali. Aonde, gente? Se você não fizer um pouco mais que o seu melhor, você pode ser substituído. E aí a gente entra no automático. E não sente mais que não está respeitando o limite do corpo físico e da mente. Cria-se um clima, gente, de neurose e de ansiedade. A gente vira verdadeiros barrilzinhos de pólvora, prestes a explodir. Ficamos nervosos, irritados, um desequilíbrio emocional total. Conclusão? Brigamos, discutimos, criamos inimizade, perdemos a empatia pelo outro, nos tornamos incompatíveis, gente, com pequenas questões que poderiam passar tranquilamente pela nossa vida. E aí o Haroldo Dutra, quem conhece, vocês já devem ter ouvido quando ele fala assim, o dia que ele esqueceu que ele era espírita, conhecem? Está lá Haroldo Dutra, dirigindo pelo trânsito de Belo Horizonte, deve ser tranquilo igual o de São Paulo, viu, gente? Está lá, mas ele naquele trânsito caótico, cinto de segurança, respeitando o limite de velocidade, todas as leis de trânsito, e passa um motorista imprudente por ele. Ainda bem que ele estava atento, ele é espírita, não aconteceu nada demais. Mas o Haroldo falou que nesse momento ele estava levando o filho para a escola. Ele esqueceu que ele era espírita. Ele sofreu aquela queda espiritual. Sabe quando vem à tona todas as feras que estão aqui dentro? E assim que ele teve a oportunidade, que ele ficou ali emparelhado com o motorista, provavelmente no semáforo, ele não entra em detalhes, ele abaixou o vidro. E ele ia mandar lembranças para a mãe do motorista, porque nessa hora a gente lembra da mãe do motorista para trocar elogio, não é? Ele estava prestes a falar. O filho olhou para ele e falou, pai, se ele assiste suas palestras? Haroldo disse que ergueu o vidro e falou, ai, papai está perdido? E ele tem aquele jeito engraçado de puxar a nossa orelha, ele diz, olha a paciência que a espiritualidade tem conosco, né? Sempre dá um jeitinho de tentar nos avisar. Calma, tranquilo, olha, não age assim que você vai se arrepender. Ali o anjo da guarda foi o filho. Porque você já imaginou se esse menino incentiva? Isso mesmo, pai, não deixa barato não. Homem que homem não leva desaforo para casa. E o Haroldo manda o elogio para a mãe do motorista, ele educadamente vai retribuir o elogio para a mãe do Haroldo, pronto. Acendeu 2 barrilzinhos de pólvoras. De uma agressão moral, poderia partir uma agressão física, e se alguém tem uma arma dentro do carro. Pronto. Por causa de um elogio, por causa de uma imprudência, de uma raladinha no carro, você acaba tirando a vida, essa existência que é tão preciosa. Estamos vivendo momentos difíceis. Nunca precisamos tanto, gente, dessas virtudes, da afabilidade, da doçura, da mansuetude, da moderação, da paciência. Parece que todos os nossos valores íntimos estão sendo testados. Então, vamos voltar para dentro de nós? Mais uma vez, repito, observe, você está conseguindo trabalhar a paciência? Porque muitas vezes, gente, a gente pega as características principais, né? Quando você vê uma pessoa nervosa e apressada, você fala, não tem paciência. Aí, nós estamos fazendo a nossa reeducação emocional centrada no auto-amor. E você vai se analisar. Ah, mas eu não sou uma pessoa nervosa. Olha, se você me deixar quietinha no meu canto, não pisar no meu calo, eu sou calma. Eu só me defendo se precisar. Olha, até que eu sou organizada, né? Eu corro o dia inteiro, solto aí os bichos, fico nervosa, mas cumpro todos os meus deveres. Ah, então eu posso pular
né? A paciência. Vou conquistar outra, tem tantas virtudes para serem conquistadas. E aí atitudes como essa do Haroldo, eu ponho a culpa no mundo. Tá todo mundo muito nervoso. E aí não trabalho a paciência como deveria e vou cometendo um suicidiozinho bem pequenininho. Porque quando o Chico nos dá esse alerta, ele dá até um exemplo, viu? Desse suicidiozinho. O Chico conta que teve um homem que morreu aqui na Terra e o atestado de óbito dele foi AVC. Mas nós temos um atestado de óbito espiritual, vocês sabiam? E esse atestado de óbito espiritual é que vai influenciar no MOB, no modelo organizador biológico, o próximo corpo que vai vir aqui para nos acompanhar no trabalho. Aí foram olhar o atestado de óbito espiritual do homem que morreu de AVC. Suicida inconsciente. Antecipou 10 anos o retorno dele à pátria espiritual, por causa de crises constantes, ansiedade, depressão, irritação, nervosismo, uso de álcool, fumo, medicação. Então, gente, o Chico está avisando. Se nós não percebermos que não estamos trabalhando a paciência, nós podemos comprometer o nosso atestado de óbito espiritual. Porque muitas vezes nós estamos tendo atitude que você acha que é tudo, menos falta de paciência. Por exemplo, insatisfação ou inconformismo é falta de paciência. Insatisfação ou inconformismo é a sua não aceitação por aquilo que não aconteceu. Alguém aqui já ficou insatisfeito ou inconformado alguma vez? Precipitação, não esperar o momento certo para agir. Age de impulso, cabeça quente e depois se dá mal, né? Você fala, nossa, por que eu precipitei? Por que eu não esperei? Então acho que todo mundo, alguma vez se precipitou, né? Inquietação, não ter a calma necessária quando você não tem nada mais que fazer do que esperar. Quer um exemplo bom? Você está lá dirigindo, de repente tem um engarrafamento na sua frente. Está parado, não dá para frente, não dá para ir para a esquerda, não dá para a direita, não dá para voltar. Porque houve um acidente gravíssimo lá na frente. Você fica irritado, você fica nervoso. Você xinga o guarda, você xinga a pessoa, você xinga quem está parado. Gente, o que dá para você fazer? Ou você abandona o carro e vai embora, ou você espera. É culpa. Será que a pessoa que sai da casa, mesmo que ela seja imprudente, ela saiu com a intenção de se envolver num acidente? Não. Agitação. Desespero pelas frustrações recebidas. Alguém aqui já se frustrou e ficou desesperado? Sofrequidão, ansiedade e angústia por aquilo que ainda não se realizou. Alguém já perdeu noite de sono esperando que aquilo que você quer que aconteça? Véspera de alguma coisa? Insônia, coração palpitando, aquele vazio no estômago. Impertinência é aquela sua teimosia, aquela insistência para que aconteça na hora que você quer, do jeito que você quer, mesmo tudo te mostrando que não é a hora certa. Irritação, quando você fica contrariado por alguma coisa. Alguém aqui já ficou irritado porque foi contrariado? Aborrecimento por aquilo que não aconteceu. Vocês já ficaram aborrecidos? Vocês se encaixaram em alguma dessa descrição? Eu me encaixei em todas. E se tivesse tempo, me encaixava em mais. Se vocês se encaixaram pelo menos em uma, ou em todas como eu, bem-vinda ao time dos que não têm paciência. Se nós não arregaçarmos as mangas e trabalharmos, nós vamos comprometer o nosso atestado de óbito espiritual. Precisamos trabalhar a paciência.
Não tem receita e fórmula mágica. É um trabalho que cada um de nós tem que realizar, observando no seu dia a dia as situações, o momento, as pessoas. O que é que você tem que usar naquela hora? Afabilidade, doçura, mansuetude, moderação, paciência. Nós temos que pegar as situações que chegam até nós. O inconformismo, a insatisfação, a precipitação, a inquietação, a sofreguidão, a agitação, irritação, aborrecimento, temos que transformar em aprendizado. É fácil? Fazendo um trocadilho, paciência exige paciência. E Emmanuel mostra isso para nós contando uma fábula. Emmanuel diz assim, que o homem estava conversando com o trabalho. E o homem pergunta ao trabalho: qual é o elemento mais resistente que você encontrou na natureza? O trabalho respondeu para o homem: a pedra. A água estava circundando ali em volta deles, porque tinha uma imensa pedra na frente dela, que era um obstáculo para ela passar. Ela ouviu e começou a partir dali pingar bem no meio da pedra. Um trabalho demorado, difícil, que exigia muito dela no mesmo lugar. Depois de muito tempo, de muito trabalho ali, ela abriu uma fenda. E ela passava, gente, feliz, de um lado para o outro. Nada mais era obstáculo para ela seguir em frente. O homem, vendo aquele prodígio, foi perguntar à água: qual é a ferramenta que você usou para conseguir isso? Ela simplesmente respondeu: paciência. Então, gente, não é fácil. As nossas tendências, como diz o Haroldo, vem à tona, vem. Nós não vamos conseguir sair daqui e já ter. Pode até ser que a gente caminhe um pouco, mas se de repente um motorista imprudente, nós podemos perder, ficarmos impacientes ali na outra esquina. Vai acontecer. Nós vamos ter os nossos desequilíbrios. Mas sabe qual é o trabalho? Depois que você mandou lembrança para a mãe do motorista, que você quebrou aquele vaso, arremessou longe, falou aquilo que não devia, perdeu a cabeça, como se diz, surtou, rodou a baiana. Depois que passou, para e faz uma pergunta para você: resolveu o problema? Além de não resolver, muitas vezes complica. Qual é a primeira vítima? Nós, Doenças físicas, doenças mentais. E depois, qual que é a outra vítima? O outro, Porque se nós pudéssemos sair de lado, que nem a gente vê nos filmes, no desenho, e observar você tendo uma crise nervosa, gente, a gente ia ter medo de nós mesmos. Não vamos falar que era um animal, não, que o animal não merece. A gente ia ser uma fera, um monstro. Você ia ter medo de você mesmo. O que você acha que você causa para outra pessoa? Medo. Então, ter desequilíbrios nervosos não vai excluir do nosso coração as nossas qualidades, mas vai nos impedir, gente, de praticar a lei do amor. Quando Jesus nos passa para o seu próximo aquilo de bom que você quer, evita o que você não quer. Só que quando nós estamos fazendo assim, nós estamos causando medo. Nós estamos deixando ser aquela pessoa que você ama infeliz. As pessoas começam a se afastar. E as consequências? Como eu disse no início, aquelas sequelas, às vezes irreversíveis. Quantos relacionamentos são destruídos por causa de uma crise dessa? Aí você continua a sua análise. Você já descobriu que não resolveu, que você é vítima, o outro também se torna uma vítima. Aí você vai parar. Será que eu fiz tudo o que estava ao alcance para não gerar esse desequilíbrio? Não podia deixar o motorista imprudente ir embora? Eu não sei que o outro, se eu provocar, vai ter uma discussão?
eu não fiz nada. Tem certeza que você não fez nada? Então está na hora de você se colocar no lugar do outro, de usar a indulgência, de compreender a realidade do outro. Qual que é a realidade do outro, gente? A mesma nossa. Hoje, talvez não está aparecendo nenhuma situação para eu não trazer essas feras que estão dentro de mim. Você sabe amanhã? A hora que você for provocado, você não vai acontecer igual ao outro? Esquecer que é espírita? Ter a queda espiritual? Nós não sabemos, gente. Todos nós estamos em busca ainda dessa perfeição relativa. Nós somos aprendizes. Ah, mas para que tudo isso? Para que tudo isso? São informações. Você está trabalhando, né? Aí, numa das aulas do nosso professor Cássio, uma vez ele colocou bem, se você tem um armário lá na sua casa, e vai colocando as coisas, vai colocando, chega uma hora que não cabe mais nada, mas você quer colocar coisa nova, o que você faz? Uma faxina? Você tira o que está bom lá dentro? Não. Você tira aquilo que não serve mais, que você não vai usar, não é assim? Para você colocar coisas novas. É o que acontece conosco, não é assim? É o espírito que pensa, a mente vai refletir e o corpo vai executar. O corpo só vai obedecer, executar aquilo que a mente pediu. Mas a mente vai buscar onde? Dentro de você. Então ele vai lá no armário, o que ele achar lá ele vai trazer à tona naquele momento. Então, se você está substituindo com informações novas, o que está acontecendo com o lixo? Que não presta, está indo embora. Por isso que paciência exige paciência. Vocês já não se pegaram falando assim, nossa, hoje fiquei contente com a minha atitude. Se fosse um tempo atrás, eu tinha pego ele para o pescoço e tinha esganado. O que é isso? É esse trabalho, gente. Que aos poucos, essas informações vão vir à tona na hora que nós precisarmos dela. Então, gente, é aquilo que eu falei, é um trabalho que nós temos que realizar, mas a espiritualidade nos ajuda. Além dessas 6 direções que eu passei para vocês, a espiritualidade também dá uma ajuda para nós nos nossos momentos de desequilíbrio. E uma dessas ajudas está ligado ao que a Fátima falou, estamos aproximando do Dia das Mães, né? E aí a gente pensa muito em Maria. Mas não é porque a Maria se aproxima da Terra por causa do Dia das Mães, não. Maria nunca foi embora. Quando ela desencarna, que ela encontra com Jesus, é aí narrado em vários livros, Jesus pergunta, mãe, onde você quer trabalhar? Ela diz, meu filho, onde estão os trabalhos mais difíceis? Ele falou, olha mãe, é junto com aqueles que tiraram a sua própria vida na terra, lá no vale do suicídio. Ela falou, é lá que eu quero trabalhar. Então Maria está presente, mas aí nós fornecemos com a nossa sintonia, da proximidade do Dia das Mães, para que ela nos envolva, para que a gente receba mais ali a assistência de Maria. Então vamos fazer o seguinte, aquele dia que a gente acorda de ovo virado, coitadinho se o cachorrinho estiver do lado da cama, aí você vai tomar café, e o marido ainda pega e fala, bom dia. Você fala, bom dia só se for você. Para mim não é bom dia não. Tô cheio de coisa para fazer, tô com dor, não sei. E solta todas as nossas feras, né? Então esse dia que você chutou o cachorro, resmungou, a hora que você chegar para tomar café, é Maria que está lá, linda. Ela sorri e fala, bom dia, meu filho. Para Maria você vai responder, bom dia só se for para você? Vai soltar os cachorros em cima de Maria? Não vai, né? Você vai engolir, vai sorrir, vai falar, bom dia, Maria. Então faz isso. Põe Maria para dormir com você. Põe Maria para levantar com você. Põe Maria para tomar café com você e põe Maria dentro do carro. Leva Maria para o comércio, para consulta médica, que às vezes você fica lá horas. Leva Maria para trabalhar, traz aqui na casa religiosa e principalmente deixa Maria junto com você, junto com a família. Porque aí a hora que a gente for surtar, responder, é Maria que
está pertinho de você e está falando assim: calma, paciência. Isso também vai passar. Boa noite a todos.